Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou Associate Dean na Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos online complementares que pretendem explorar temas muito mais específicos do vosso interesse, do interesse das pequenas e médias empresas. Hoje temos connosco o Márcio Nunes da Silva, diretor da empresa Beta Consult e professor de Sistemas de Informação da Nova SBE. Uma das suas áreas de especialização é a transformação digital e hoje terei a oportunidade de entrevistar o Márcio precisamente para compreender e aprendermos um pouco mais sobre como dar os primeiros passos na transformação digital das pequenas e médias empresas. Márcio, muito bem-vindo a este podcast do Voice Leadership. Muito obrigado, Pedro. Um prazer estar aqui com vocês. Indo diretamente ao tema da transformação digital e só a dar aqui algum enquadramento também a quem nos ouve neste podcast, um dos principais desafios que nós temos identificado é a falta de interesse ou falta de investimento, pelo menos de uma forma, eu diria, muito prática, no tema da transformação digital. Que desafios é que tu sentes que podem existir para que haja neste momento menos investimento do que deveria existir por parte das pequenas e médias empresas nesta matéria? Bom, primeiro de tudo é importante que as empresas percebam e os empresários percebam que a transformação digital não é mais uma opção, né? Sim, uma necessidade. É impossível manter altos níveis de competitividade trabalhando com papel, com processos antigos e sem considerar que a sociedade está se tornando uma sociedade digital, né? Existem ainda pessoas que não gostam de nada digital, que continuam fazendo tudo no papel, mas se nós pensarmos daqui a 10 anos, 20 anos... Impensável. É impossível, né? Porque essas pessoas, pela lei natural das coisas, essas pessoas vão morrer e as novas pessoas que estão nascendo agora, elas já nascem digitais. Então... E tem a expectativa de ter tudo muito mais digital, os canais, os processos, etc., não é? E com tudo que o digital traz. Né? O digital traz, sobretudo, uma quantidade brutal de informação, com uma velocidade altíssima, né? Tem que ser tudo para ontem. E é muito difícil que as empresas consigam fazer isso sem essa presença do digital. Com relação à cultura, eu entendo que boa parte da restrição que existe é por falta de conhecimento, né, na maior parte das vezes, mas, sobretudo, por uma tendência, talvez até do ser humano, de manter o status quo, né? Eu sempre fiz assim. Eu estava conversando com um diretor de uma grande empresa outro dia e já temos um processo de transformação digital lá a correr, e ele fala, eu não entendo por que damos tanta ênfase nisso. A empresa já existe há 70 anos e sempre funcionou sem nada disso. Por que precisamos fazer isso agora? E a minha resposta para ele foi muito objetiva, porque se você quiser viver os próximos 70 anos, não vai poder ser da mesma forma, né? Porque a sociedade está mudando, não é uma questão só da empresa de estar mudando. Muitas vezes pensa-se em tecnologia, em transformação digital, em inovação, pela tecnologia, ou porque as pessoas gostam disso, ou porque tem a tecnologia pela tecnologia. E não é isso. Na verdade, é muito mais uma questão de atender as necessidades da sociedade como um todo. Não apenas dos clientes, dos consumidores, mas até mesmo dos próprios colaboradores. Passamos um período da pandemia onde todo mundo teve que trabalhar de casa. Não era uma opção, trabalhar no escritório. E as empresas rapidamente se adaptaram para isso. Então, eu acho que a principal questão, de fato, é a questão cultural. É uma questão de pensar, se eu quiser fazer isso, eu faço, ou se eu precisar fazer isso, eu faço. A pandemia mostrou isso. Do ponto de vista de mudança de cultura, é sempre um grande desafio, né? Mudar a cultura não é uma coisa fácil em nenhum aspecto. Mas eu acredito que existem alguns fatores que podem colaborar nisso, principalmente quando nós temos aliados e que ajudam a trazer conhecimento para dentro da empresa. Uhum. Inclusive, eu acho que esse é o grande ponto da iniciativa Voice, né? Ajudar as empresas a entenderem um pouco mais, entender que elas não estão sozinhas no mercado, entender que as empresas e as pessoas que têm dificuldade, elas não estão lá sozinhas, existem várias pessoas com as mesmas dificuldades, com as mesmas características, e se conversarem um pouquinho, se olharem para o lado um pouquinho, vão conseguir fazer uma... Muitas vezes quem toma as decisões, os gestores, os empresários, falta um pouco de literacia sobre a matéria do digital, da tecnologia, para perceber que é necessário fazer esse investimento. E muitas das pessoas com quem eu tenho falado, pequenas e médias empresas, têm dificuldade em compreender porque é que têm que gastar tanto dinheiro para fazer a transformação digital. E este parece-me ser um desafio muito grande. Como é que podemos ajudar as pequenas e médias empresas a tomar melhores decisões sobre o nível de investimento que muitas vezes lhes são apresentados por empresas de consultoria ou empresas que prestam este tipo de serviço? Na verdade, eu acho que o principal ponto é entender qual é a estratégia da empresa, porque quando você pensa em fazer uma transformação digital, é impossível acreditar que de uma hora para outra a empresa vai acordar digitalizada, né? Existem várias áreas diferentes, existem várias demandas diferentes.
Então, tudo passa pela estratégia da empresa. É importante entender qual a estratégia da empresa. E uma vez que a estratégia da empresa esteja clara e compartilhada com a equipe, fica um pouco mais fácil de decidir, então, as prioridades. Se pensarmos em fazer tudo ao mesmo tempo, vai ser impossível. Podemos pensar em pegar um processo que ocorre em papel e colocá-lo numa planilha eletrônica, que pode ser uma planilha no Google Sheets ou no Excel, com um custo baixíssimo, antes mesmo de pensar em implementar um ERP. E já vamos ter um ganho significativo. O simples fato da informação estar digitalizada vai ajudar para os próximos passos e vai ajudar na busca de informação, vai ajudar na tomada de decisão orientada a dados e tudo mais. Então, a gente não precisa dar passos muito grandes. Eu acho que o que acaba por assustar os empresários de uma forma geral é acreditar que de uma hora para outra eles vão sair do nada digital, do papel, dos processos atuais, para uma coisa altamente sofisticada e que vai custar uma fortuna e que vai levar imenso tempo. Se nós pensarmos numa metodologia ágil, se nós pensarmos em fazer isso em pequenos passos e tendo resultados imediatos ou quase que imediatos, isso acaba por dar mais coragem para as pessoas a manterem o processo. Que primeiros passos é que tu consideras que deviam ser dados? Ou seja, como é que eu, enquanto gestor de uma PME, posso liderar esse processo? Não é? Como é que eu posso começar sem o receio de estar a fazer um investimento desnecessário, não ter o retorno que eu espero e garantir que, de facto, esses primeiros passos trazem algum retorno para me dar a tal coragem que tu mencionavas? Eu considero que existem basicamente três verticais que nós podemos atuar com a transformação digital dentro da empresa para o início de processo. Podemos pensar numa transformação digital que vai apoiar a área estratégia da empresa, que em geral não vai acontecer com as PMEs, a gente está falando em modelos de negócios e tudo mais. Estamos falando na melhoria e na modernização da gestão, e aí ter melhores informações sobre o que está acontecendo com a equipe, com o produto, com o mercado e tudo mais. E temos uma terceira área que aí sim talvez seja a transformação de produtos e serviços. É importante entender no momento que a empresa está vivendo, no mercado, nas situações de mercado que a empresa vive, qual desses pilares teria uma melhor resultado e qual poderia trazer um resultado mais rápido para a empresa. Eu costumo dizer que se nós pensarmos na gestão de processos, a gente consegue começar muito mais rapidamente. Eu entender quanto, ao invés de anotar em fichas qual é o meu estoque ou anotar em fichas quais são os meus principais fornecedores, se eu tivesse anotado num meio digital e que me permita fazer perguntas rápidas e ter as respostas quase que instantaneamente, isso já vai ser um ganho muito grande. Com isso, a gente acaba por incentivar as pessoas a aplicarem esse mesmo tipo de transformação nas suas áreas correspondentes. E aí pode ser na área financeira, pode ser na área comercial, pode ser na área de desenvolvimento, seja ela qual for. Perfeito. Muito bem. E diz-me uma coisa, do ponto de vista de financiamento, porque uma vez mais eu tenho que me pôr no papel de uma pequena e média empresa e muitas vezes o problema é que eu não tenho capital para fazer esse tipo de investimento, mesmo que não seja tão elevado assim, como tu referiste. De que forma é que tu consideras que eu posso procurar este financiamento? Há estratégias para o fazer? Existem muitas linhas de financiamento atualmente do Fundo Europeu, do próprio governo português, para apoiar esse processo de transição digital das companhias. Então, primeiro de tudo, se você não tem caixa nenhum, se você acha que a questão é dinheiro, de fato, acho que a primeira coisa a fazer é, de fato, buscar uma linha de financiamento. Existem inúmeras linhas de financiamento e verificar quais linhas de financiamento você consegue se enquadrar. Eu confesso que eu não sou especialista nessa parte de financiamento, mas existem linhas que são específicas para determinados setores, para determinadas indústrias. Então, a primeira coisa é você fazer o enquadramento. E, para isso, existem várias pessoas que podem ajudar. E se a gente for ao próprio Google e perguntar quais são as linhas de financiamento para uma empresa, digamos, agrícola, para uma empresa de comércio local, coisas do gênero, a gente vai encontrar. Mas, muitas vezes, antes mesmo de pensar em financiamento, em dinheiro, é importante pensar o que a gente vai fazer com ele. Eu ouvi uma vez de um mentor que o grande problema das startups é a falta de dinheiro. Ele disse, eu discordo em gênero, número e grau. Se eu te desse aqui um saco cheio de dinheiro, se tivesse 1 milhão de euros aqui para você iniciar a sua transformação digital, qual seria o seu primeiro passo? 99% das vezes, os empresários não sabem responder. Então, o problema não é dinheiro. Se você não sabe o que primeiro passo, pelo menos, o primeiro problema, pelo menos, não é dinheiro, não é? O primeiro problema não é dinheiro. O primeiro problema é você identificar o que você vai fazer com o dinheiro. Até porque, na medida que o dinheiro é colocado em cima da sua mesa, ele saiu do banco, ele não está investido, ele não está rendendo, com a inflação que está a crescer, você está a perder dinheiro. Se você não sabe o que fazer com aquele dinheiro naquele momento e deixa o dinheiro em cima da mesa, você está a perder dinheiro. Então, é muito importante que, antes de pegar um montão de dinheiro, claro que você precisa financiar isso de alguma forma, claro. Mas até para financiar, até para você mostrar para as pessoas que vão te emprestar esse dinheiro, que você sabe o que vai fazer, é importante você ter uma estratégia. Então, identificar onde você vai aplicar o que você quer fazer é fundamental. Mas repare, imagina, eu não sei onde é que vou fazer. Vamos imaginar que eu sou a tal PME
e concordo com tudo o que tu acabaste de dizer. Como é que eu vou desenhar uma estratégia de transformação digital se eu não tenho o conhecimento suficiente para o fazer? Não é? E, naturalmente, o Voice vai ajudar a dar alguns destes passos, mas o que é que tu podes recomendar para ajudar um gestor de uma PME a refletir sobre quais é que são, então, as prioridades, reconhecendo que não tenho tanta literacia assim sobre a matéria? Existem dois caminhos. Um é o estudo, né? Então, vou voltar-me aos estudos e vou participar das iniciativas que o Voice tem, como os podcasts, os conteúdos, participar dos treinamentos e tudo mais. O que muitas vezes acontece é que o gestor, ou o grupo de gestores que estão à frente do negócio, eles não têm tempo para isso. Então, se você não tem o conhecimento necessário para fazer algo, a única forma é você buscar esse conhecimento. Ou você vai contratar alguém para a sua companhia, você vai contratar uma consultoria, ou você vai conversar com uma pessoa que entende do assunto, mas é fundamental que você obtenha esse conhecimento. Se você não tem tempo para conseguir obter esse conhecimento, você precisa, de fato, delegar isso para alguém que possa fazê-lo. Seja um consultor externo, seja uma pessoa que você vai contratar para a empresa com especificamente essa função. Muito bem. Então, resumidamente, e por favor corrige-me se estiver a captar aqui a essência da nossa conversa, um dos primeiros passos que devia ser dado é fazer então esta estratégia para compreender quais é que são as prioridades de curto prazo, naturalmente de médio e longo prazo, para tentar compreender como é que eu posso melhorar os meus resultados neste período, reconhecendo que há um tema logo à partida de cultura e que essa só pode ser resolvida com o tal conhecimento como tu acabaste de explicar e que pode ser adquirido através ou de estudo do próprio gestor, do empresário, que naturalmente o Voice irá ajudar, e ou também delegando alguém que tenha essa apetência, quem possa confiar, seja internamente ou uma entidade externa. Também falaste assim de leve na importância dos processos, como um importante passo para a transformação digital, compreendendo de que forma é que eu quero melhorar a relação com os meus parceiros, com os meus clientes, quer internamente, e isso também pode ajudar a prioritizar e a definir com mais clareza qual é que é o passo a dar, os passos a dar na transformação digital. Sobre o financiamento, penso que o problema muitas vezes não é o dinheiro, é compreender o que é que eu posso fazer com o dinheiro e claramente que são dois desafios muito diferentes. Acho que os bancos parceiros também de iniciativa podem ajudar, os mentores que estão envolvidos no Voice Leadership, que são especialistas nesta matéria em particular, convido também a procurarem na plataforma, porque existem alguns que são especialistas na área de financiamento à transformação digital e no final do dia eu penso que uma vez mais o tema da educação acaba por ser fundamental para garantir que quer os gestores, quer as suas equipas conseguem tomar melhores decisões sobre a transformação digital das PMEs. É mais ou menos isto? Faz todo sentido, ótimo resumo, aliás, você é ótimo em fazer isso. Parece que você é um grande especialista em tudo, você conversa com as pessoas e consegue rapidamente sintetizar o que as pessoas estão a trazer. Explicaste bem. Obrigado. Eu acho que tem um tema muito importante. Essa questão do financiamento, quando falamos de financiamento, fala assim, precisamos de dinheiro para fazer a transformação digital. Mas existem vários aspectos dentro desse processo de transformação digital. Um deles é a própria capacitação da equipe, né? Ou trazer pessoas para a equipe. Um outro deles é investir muitas vezes em tecnologia da informação, equipamentos, conectividade, coisas do gênero. Uma outra coisa diferente é a parte de processos. Como são coisas diferentes, é possível que você encontre no mercado linhas de financiamento específicas para cada uma dessas coisas, mais acessíveis, sem comprometer o todo. Porque se você pegar um único dinheiro para fazer a sua transformação digital, talvez você fique restrito. Vou dar um exemplo aqui. Grandes empresas, como é o caso do Google, como é o caso da Oracle, como é o caso da Microsoft, da SAP e de várias outras, elas têm incentivos para as empresas para fazer uma série de coisas. Então, eu quero começar a fazer um processo de transformação digital, preciso armazenar meus dados em algum lugar. Antigamente, você pensava, vou comprar um servidor, vou ter que montar um data center, uma sala com ar-condicionado e tudo para colocar isso. Hoje em dia não vamos fazer isso, vamos colocar na nuvem. Bom, mas onde eu vou colocar? Quanto vai custar? Essas empresas, muitas das vezes, oferecem um espaço para você iniciar o processo. Porque elas sabem que se você iniciar lá, a chance de você mudar depois é menor. Então, elas te dão isso, custo zero. O problema, de novo, não é o dinheiro. O problema, de novo, é o conhecimento, saber que você pode fazer isso. Então, da mesma forma com processos, não adianta você pegar dinheiro achando que você vai comprar tecnologia, então contratei uma solução na nuvem, contratei o software tal, e agora, quem pilota isso? Eu costumo dizer que se me derem uma Ferrari de Fórmula 1, me colocarem na pista, no circuito de Estoril, meu tempo vai ser péssimo. Não é porque eu tenho uma Ferrari que eu vou conseguir andar muito rápido. Eu tenho certeza que se colocar lá um piloto como o Lewis Hamilton usando o meu carro, ele vai chegar na minha frente e eu com uma Ferrari que ele vai usar esse ano. Então, não adianta apenas a tecnologia, não adianta contratar equipamentos se você não tiver as pessoas que possam pilotá-lo. Então, se nós não entendermos isso, né,
que existe um conjunto de atividades que precisam ser feitas, e muitas vezes em paralelo, porque se você estica demais um lado, o outro lado fica curto e você não consegue andar. Então, essas coisas têm que andar mais ou menos juntas. Eu costumo dizer que o primeiro... Eu brinco com os meus filhos, muitas vezes a casa está uma bagunça e falamos, temos que arrumar a casa. E aí a gente olha para aquilo e fala, não é possível. O que a gente precisa fazer? Começar. Tira uma meia que está jogada aqui no chão e coloca para lavar. Quando você dá aquele primeiro passo, você tem energia para fazer os outros. E você vai ver que, no fim das contas, é muito mais rápido, muito mais simples do que parecia no primeiro momento. 2 notas finais, a importância, uma vez mais, do conhecimento para poder tomar melhores decisões e começar. Márcio, muitíssimo obrigado uma vez mais por participares no podcast do Voice Leadership e até breve. Muito obrigado, Pedro. Foi um prazer.